importante assinar a lista de presença, tá? E vamos começar a compartilhar a tela com vocês. Prestem atenção à aula, qualquer dúvida, vão se manifestando aí. Hoje, então, nós continuamos aí com o nosso tour pelas regiões, né, subdesenvolvidas do globo. O módulo, então nós já passamos, só para relembrar, pela África, no primeiro bimestre, né, no caderno 1. Depois, no caderno 2, a Ásia, parte subdesenvolvida da Ásia, né? E separadamente, a China, que inclusive foi tema da nossa prova, na qual vocês saíram muito bem, graças a Deus. E agora nós vamos para a América Latina, quer dizer, tem mais a ver com a nossa realidade, né? Afinal de contas, o Brasil faz parte da América Latina. Então é importante que a gente perceba a dinâmica de construção do conceito de América Latina, aonde acaba a América Latina e onde começa. Seria interessante até algum dia a gente visitar, né? Que agora em tempos de pandemia é impossível, mas talvez tentar fazer uma visita virtual ao Memorial da América Latina, para que vocês vejam lá como ele foi estruturado e quais as representações que tem lá no Memorial da América Latina. Então, é o caderno 3, módulo 10, lá no módulo 10, página 216, é que começa, primeiro, com a tentativa de divisão da América Latina. Tá? Existe uma divisão que é feita com base muito mais nos aspectos físicos. Dessa maneira, nós vamos ter a América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos. Depois... Ai, caramba, peraí que eu já falei coisa errada aqui. Já inverti, peraí, gente. Márcio. O uso do cachimbo entorta a boca, né? Tantas vezes falando, primeiro em América anglo-saxônica. Então, América do Norte, que inclui Estados Unidos, Canadá e México, agora sim. Inclusive o México, né? Canadá, os Estados Unidos, e aqui embaixo o México, tá? Canadá, Estados Unidos e México, e depois a América Central. A América Central se divide, ou se subdivide, né, se vocês preferirem, em dois grandes grupos. A América Central Istmica, começa aqui no Panamá e tal, vai até Belize, Guatemala, né? E a América Central Insular, são essas ilhas aqui da região do Caribe, né? As ilhas lá da região do Caribe fazem parte da América Central Insular. E do Panamá até a Guatemala, até Belize mesmo, né? Belize, capital Belmopan, nós temos a América Central Istmica. E depois, a parte que inclui o Brasil, né? A parte que inclui o Brasil, que é a América do Sul, também chamada aí de Cone Sul, né? América do Sul, tá? Muito bem. Essa, então, é a divisão sobre aspecto físico. Olha aqui, ó, América do Norte, Central e do Sul, né? Essa é uma divisão possível, tá? Essa divisão, no entanto, ela esconde alguns problemas, né? Não é uma divisão exata, sob o ponto de vista cultural. Porque, sob o ponto de vista cultural, aí fica mais fácil. Nós temos a América anglo-saxônica, que é a América desenvolvida, e a América Latina, que é a América subdesenvolvida, tá? Então, América anglo-saxônica, e aqui a América Latina. Importante
lembrar essa diferença aí. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Existem muitos países independentes, mas também existem colônias de outros países ainda aqui na América Latina. Ainda existem áreas que são parte do território de países europeus, por exemplo, tá? Então, observem aqui, ó, né? Na América Central nós temos 11 regiões, 11 são ilhas, né? São áreas pequenas, tá? Que pertencem a outros países, ó. Anguila, Caimã, que é um paraíso fiscal, Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, que tem as Ilhas Virgens Americanas, né? E Montserrat, tá? Então, essas ilhas todas pertencem à Inglaterra, pertencem ao Reino Unido. Já as Antilhas Holandesas e Aruba pertencem à Holanda. E Guadalupe e Martinica pertencem à França. E aqui as Ilhas Virgens, né, americanas, pertencentes aos Estados Unidos. Na nossa região aqui, tem duas áreas que pertencem ainda a outros países. Na fronteira com o Brasil, nós temos a Guiana Francesa, capital Cayena, e lá no extremo sul, as Ilhas Falklands Malvinas, né, as Ilhas Falklands Malvinas, que pertencem à Inglaterra, mas que a Argentina, inclusive, já foi à guerra por essas ilhas em 82, né? Perdeu, que a Argentina questiona. A Argentina questiona o domínio das Malvinas pela Inglaterra. Então, são áreas que pertencem a outros países, né? A outros países dentro do território da América Latina. Ó, a Guiana Francesa, então, pertence à França, tá? Olha aí, ela tem relações com a União Europeia, né? E não conosco, né? Não muito aqui com o Mercosul e tal. É meio difícil desenhar esses mapas aí. O que todos nós temos em comum aqui na América Latina, do México até o sul da Argentina, sul do Chile, é a colonização de exploração. Vocês estudaram isso em história. Existem basicamente dois tipos de colônia, lembra? As colônias de povoamento, voltadas para o mercado interno, as colônias de povoamento voltadas para a mão de obra livre, minifúndio, né? Como, por exemplo, a Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. E existem as colônias de exploração, como o Brasil, por exemplo, em que toda a dinâmica da economia é voltada para atender às necessidades da metrópole, Portugal, Espanha, França, no caso do Brasil, Portugal, né? No caso de boa parte dos outros países latino-americanos, a Espanha, e alguns outros ainda a França, a Holanda, a Inglaterra. Então, há essa diferença aí de colonização. Todos os países da América Latina foram colônias de exploração, voltadas para fora, baseada a exploração nos latifúndios, nos chamados plantations, né? Latifúndio, exportador, monocultor com mão de obra escrava ou explorada. Ou no caso das zonas de mineração da América Espanhola, como vocês já estudaram em história, com certeza, a presença de um tipo de trabalho chamado mita, né? A mita. Então, tem essas diferenças aí. Pois bem, é importante perceber, então, como funciona isso. As duas maiores áreas coloniais aqui na América Latina, uma delas, o Brasil, pertencente a Portugal, lembra? Nós somos colônia portuguesa desde 1500. Dom Pedro proclamou a nossa independência só em 1822, né? E boa parte, ou a maior parte do restante da América Latina, pela Espanha, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, enfim, né? Os países lá da América Central, Cuba, República Dominicana,
Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, ufa, esse monte de países, Guatemala, esse monte de países aí, todos são foram, né, colônias de exploração da Espanha. Então, se lembrar que Portugal e Espanha foram os maiores colonizadores para a exploração aqui da América, tá ótimo, tá? Olha aí. Então, essa herança histórica é que explica em grande parte o nosso subdesenvolvimento. Nós sempre fomos regiões voltadas para o exterior, nunca para nós mesmos, né? Nunca buscamos a felicidade dos nossos próprios povos. Sempre queremos atender aos interesses dos outros países. Tá? Isso explica, em grande parte, a nossa desgraça. Ó, sempre atendendo a Europa, que vai, inclusive, é bom que se diga isso, as colônias de exploração, elas são totalmente pensadas, projetadas, para ter prejuízo. Olha que coisa louca. Porque o nosso prejuízo, naquela época, era o lucro deles, de Portugal, da Espanha. A nossa riqueza era explorada, o açúcar, o ouro, o pau-brasil, enfim, a prata lá da Bolívia, do Peru, o ouro também, desses países, era explorado e levado para a Europa, promovendo a acumulação primitiva de capital na Europa e deixando os países daqui, né, empobrecendo, tá? Quando havia uma economia baseada na agricultura, né, nós tínhamos aquele sistema que é o plantation, tá? Então, o Brasil, a Venezuela, Colômbia, Equador, onde houve plantation, há uma grande presença de afrodescendentes, né? Que foram trazidos para cá para trabalhar na América nessas grandes plantações. Os ancestrais foram trazidos para trabalhar nessas grandes plantações. Então, são os plantations latifúndio, exportador, monocultor e escravista, tá? Nós mandávamos produtos ligados ao plantation, né? O que hoje em dia a gente chamaria de commodities, né? Commodities. Nós mandávamos para lá, então, cana-de-açúcar, café, etc., ouro, e compravam de baixo valor e comprávamos deles os manufaturados. Era, inclusive, no Brasil, por exemplo, era proibido a presença de fábricas, de manufaturas. Deixa eu ver esse microfone aqui. Tá? De fábricas, de manufaturas, etc. Né? Então, o mercado interno muito pequeno, muito restrito, comprando manufaturas do exterior. Lembrar, uma grande subordinação política longa, né? Inclusive, você veja, os Estados Unidos, que eu coloquei aqui, ó, se tornaram independentes em 1776. Nós, aqui na América Latina, só conseguimos a independência quase 50 anos depois, né? O Brasil, 1822, outros países, 1825, tá? E os países que vão emergir daí são repúblicas, geralmente, tirando o Brasil, que formou um império, né? São repúblicas autoritárias, com chefias locais, os caudilhos, que dificultavam a integração e o desenvolvimento do país. Não, estados burocráticos, corruptos e militarizados, extremamente autoritários, em que o poder do governante se impunha pela força e não pelo convencimento. Vejam como essa herança histórica vai nos incomodar, vai nos atrasar, vai impedir o desenvolvimento da América, né? Colocada essa primeira parte, nós podemos cair agora diretamente naquilo que se refere à nossa foco da aula, né? Que é a parte da América em termos naturais, tá? Então, olhando pela apostila, nós estamos entrando, nós começamos na página 216, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ir acompanhando em que página que nós estamos agora.
Então, tudo isso que nós falamos, 217, agora, ó, nós vamos para cá agora, tá? Ó, página 218. Então, nós estamos entrando agora na página 200, estamos na metade da página 218. Deixa eu só me achar aqui de novo. Pronto. Página 218, para a gente ir. Depois, né, quando vocês forem estudar e tal, vocês sabem onde vocês estão. Página 218. Vocês se lembram o que são placas tectônicas, né? São aquelas grandes porções da crosta terrestre que se movimentam e vão estabelecendo aí né, vulcanismo, terremotos, tá? Surgimento de montanhas. Então, depende do tipo de movimento que teve. Vocês se lembram que existem 3 tipos de movimentos para as placas tectônicas, né? Nós temos os movimentos que são convergentes, quando uma placa vai de encontro à outra. Os movimentos divergentes, quando as placas se distanciam. E os movimentos tangenciais ou transformantes, quando elas passam paralelamente umas às outras, né? Em vários sentidos aí, tá? Então, são movimentos da crosta motivados pelas correntes convectivas de lava que estão na astenosfera, né? Na parte de baixo ali, no manto, e também pelo próprio movimento da Terra e pelo magnetismo dos polos. Por isso que as placas tectônicas se movimentam. Na América Latina, nós temos aí uma movimentação bastante significativa, né? Duas placas Europa, que formaram a Europa e a África, foram lá para leste, né? E para oeste veio a que deu origem ao continente americano. Né? Se vocês notarem, há claramente uma zona de encaixe entre o continente africano e a costa nordeste do Brasil. E se você fizer análises paleoclimáticas, se você fizer análises de fósseis, de reservas minerais, nas zonas de contato vai ter, onde havia o contato, né? Vai acontecer a mesma coisa. O que tem de um lado tem do outro. O mesmo animal fossilizado tem do lado da África, tem do lado do Brasil, onde se encaixava. Tá? O mesmo animal, a mesma reserva mineral na África tem no Brasil, na mesma zona. Ok? E aí nós temos as placas que formam o continente americano. Olha elas aqui. Ó. Primeira delas, então, a nossa placa, né? A placa sul-americana. Olha aqui. O Brasil está bem no meio dela. E isso é ótimo, porque nós não vamos ter terremoto nem vulcanismo antigo. No entanto, o limite da placa sul-americana, aqui, ó, está com um movimento convergente em relação à placa de Nazca. Movimento convergente, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Resultado, um dobramento chamado Cordilheira dos Andes. Uma placa vai sobre a outra, uma vai se dobrando sobre a outra, uma vai lá para a astenosfera para ser derretida e a outra sobe formando montanhas. São os Andes. Aqui a placa norte-americana, também sem grandes choques, né, lá para os Estados Unidos, a não ser aqui, gente, ó, olha que coisa. A placa do Pacífico e a placa norte-americana com movimento transformante, movimento tangencial lá na área da Califórnia. Isso vai provocar um terremoto gigantesco nessa região. Né? Esse terremoto já tem até nome, é o Big One. Logo, logo vamos ter, logo não se sabe, né? Algum dia teremos esse terremoto que vai provocar mudanças geofísicas tremendas na Terra, né? Depois, a placa de Cocos e a placa do Caribe, essas duas aqui, ó, né? Que também tem aí movimentos divergentes,
e tangenciais entre si, provocando intenso vulcanismo, tanto no México, e terremotos também no México, né? Tem muito terremoto no México, tá? E vulcanismo também na América Central, tá bom? Então, terremoto e vulcanismo no México e na América Central, por conta aí do encontro entre a placa do Caribe e a placa de Cocos, tá? Relevo e hidrografia, né? Então, vejam só, a resultante dessa movimentação tectônica é o relevo. Então, vai formar montanhas, planícies, planaltos, depressões. E a hidrografia, ela acaba sendo uma variável muito mais do clima, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Olha lá. Olha aqui que interessante. Lembra que as placas estavam se encontrando aqui no sul, né? Então, exatamente por conta disso, olha aqui, onde tem os encontros da placa de Cocos e da placa do Caribe, ó, nós temos a presença de grandes elevações, das maiores elevações, tá? Dessa região aí, ó. Então, por exemplo, 1 e 2, né? Ó, Tajumulco, 4.220 metros, Cuco, 4.000 metros, né? Depois descendo Xirripó, depois Baru, Irazu, são nomes indígenas, né? São as áreas de maior altitude. A Sierra Madre Oriental e Ocidental também formada pelos atritos e transformações aí das placas tectônicas, né? Da placa de Nazca, Cocos, Caribe e norte-americana. A interação dessas placas é que acaba produzindo essa zona de relevo que nós vamos encontrar aí. Aqui, ó, isso aqui são vulcões, ó. Popocatépetl. Popocatépetl. Isso aqui é um nome asteca, né? Os astecas tinham nomes assim, tá? Então, são zonas de vulcões, vulcões ainda em atividade, tá? Então, onde tem encontro de placa, onde tem movimentação tectônica, nós acabamos tendo a presença do vulcanismo. Aqui na América Central também tem vulcões, né? Muito bem. Então, as placas têm essas características aí, né? Estão vendo? Depois nós temos planícies, está vendo aqui? Ó? Eu destaquei para vocês verem as planícies aqui do México, a planície de Yucatán, que são áreas mais rebaixadas, né? Aqui a península da Califórnia, a Baixa Califórnia, como eles dizem lá, né? Tá certo? Também é formada em função das placas tectônicas, tá? E as planícies costeiras, que estão aqui em verde, né? Formadas pela sedimentação de material, tá? Na América Central, além do que nós contamos para vocês aí, nós temos as regiões de planícies costeiras com sedimentação e nas áreas de contato das placas tectônicas, montanhas e vulcanismo ativo. E essas montanhas acabam servindo como divisores de água, né, fazendo com que alguns rios vão na direção do Atlântico, outros rios na direção do Pacífico. A maior parte da população morando nas planícies sedimentares do lado do Atlântico e não do lado do Pacífico, tá? É claro que a hidrografia também vai ser relativamente pobre, né? Você não vai ter rios de grande, rios de grande extensão nem de grande profundidade. Ilhas vulcânicas formam, então, as Grandes Antilhas. Olha aqui, ó. Grandes Antilhas, pessoal. Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica, né? Ó, e Puerto Rico, tá? Então, aqui é a Jamaica, capital Kingston. Aqui nessa ilha, nós temos, de um lado, o Haiti e, de outro lado, a República Dominicana. Aqui é Cuba, capital Havana, e aqui é Porto Rico, né, estado associado aos Estados Unidos, que está aqui, né? Aqui estão as Bahamas, que pertencem aos Estados Unidos. Capital Nassau é uma região que eles usam para turismo e para lavar dinheiro da máfia e do tráfico de drogas. E aqui, as Pequenas Antilhas,
um conjunto de ilhas vulcânicas, tá? Ou coralíneas. Cuidado, tem uma ilha aqui, ó, que se chama Trinidad e Tobago, é um país. Trinidad e Tobago, tá? Em alguns livros, vocês vão encontrar que Trinidad e Tobago faz parte da América do Sul. Isso não é bem assim, não, tá bom? Trinidad e Tobago está muito mais voltado para a geopolítica da América Central. E aqui a nossa querida América do Sul. Ó, aqui é fácil, a América do Sul é facinho, olha aqui. Ó. Oeste, Cordilheira dos Andes, área central, grandes planaltos, como o Planalto Brasileiro, tá? E depois, no meio, as planícies, ó, né? Aí estão as planícies, tá? Então, sempre no meio aqui, Planalto, entre a Cordilheira e o Planalto Brasileiro, as planícies, e depois a grande planície costeira que nós temos aqui na nossa região, com uma grande hidrografia, hein? A hidrografia da América do Sul é extraordinária. Tem lá o Rio Amazonas, a Bacia Platina, a Bacia Araguaia-Tocantinense, a vertente do Atlântico muito mais rica, muito mais poderosa do que a vertente do Pacífico. E lembrando que nós temos ainda a presença do Aconcagua, a quase 7.000 metros de altura, que é o ponto culminante da América, né? É o ponto culminante da América. O ponto culminante do Brasil é aqui, ó, o Pico da Neblina, né? 3.000 metros quase aí de altura, 2.900 e tchananã, tá? Olha aqui, o Pico da Neblina. Vamos lembrar também que os rios da vertente do Pacífico aqui, ó, não são tão grandes. E a presença de um deserto sequíssimo, que é o deserto de Atacama, que fica lá no Chile. Um deserto terrível, né? Bacia Amazônica, começando nos Andes, a oeste, começando no Planalto das Guianas, ao norte, e no Planalto Central ao sul, e lançando suas águas lá no leste, no Golfão Amazônico, a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Tanto em extensão quanto volume d'água. 6.200 quilômetros. Bom, a maior parte em território brasileiro. A bacia Platina, que tem 3 grandes formadores, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. O Rio Paraná é um rio de planalto, então a gente constrói hidrelétricas. O Rio Paraguai é um rio de planície, então é para navegação. E o Rio Uruguai nasce na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Uruguai. Nasce como rio de planalto, hidrelétrica. Depois vira rio de planície, navegação. Tá bom? É bom lembrar disso. Tá? As nascentes estão no Brasil e esses rios lançam suas águas lá no estuário do Rio da Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires. Na bacia amazônica, ao contrário. A foz está no Brasil, lá em Belém do Pará, e as nascentes estão nos nossos vizinhos. Depois tem esse aqui, não faz parte do território brasileiro, tá? A bacia do Rio Orinoco. Né? A nascente dele até está ali perto, mas já está do lado da Venezuela. Aí ele vai descendo o Planalto das Guianas e desemboca no Atlântico. Vejam só, pessoal, é importante destacar isso aqui. Ó. Roraima utiliza a energia hidrelétrica que vem do Orinoco. Então, a Venezuela produz energia hidrelétrica lá no Orinoco e vende para o Brasil para que Roraima possa ser iluminada. Tá? Então, a energia elétrica vem de lá. Olha aqui, ó, bacia amazônica, olha que bonito. Ó. As nascentes aqui nos Andes, né? Depois as nascentes aqui no Planalto das Guianas, as nascentes no Planalto Central, e aí esse rio vai indo, até desembocar aqui no Golfão Amazônico. Bonita, né, essa imagem. Ele nasce como o rio Maranhão, entra no Brasil como o rio Solimões, e a partir de Manaus ele vira rio Amazonas.
tá? É um rio gigantesco mesmo. A nossa querida Bacia Platina, né, que nós dividimos com os nossos irmãos uruguaios, paraguaios e argentinos. Olha o Rio Paraná, onde fica a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, e também a zona da tríplice fronteira, né, com a Argentina e Paraguai. Inclusive, do lado argentino tem lá uma cachoeira gigantesca que eles chamam La Garguela de Satán, a garganta do diabo, e o Rio Uruguai. A bacia do Orinoco, né? Ó, aqui é Brasil, ó. Então as nascentes começam aqui, ó, pertinho do Brasil, mas não no Brasil. E depois eles vão, esse rio vai, né, vai descendo até lançar suas águas lá no Mar do Caribe, no delta do Orinoco. É um grande rio também, viu? Quanto ao clima, já para nós irmos fechando, ó, clima. Vocês se lembram, isso vocês já viram, né? Que os grandes fatores climáticos são latitude, quer dizer, a posição da região que você está analisando em relação ao Equador, em relação ao trópico de Capricórnio, no caso da América Latina, em relação a outras, né, a outros paralelos que nós chamamos de paralelos especiais. Muito bem. Então, a latitude. Quanto à latitude, o continente latino-americano, né, a zona latino-americana do continente americano, passa ali pelo trópico de Câncer, Equador e trópico de Capricórnio. As altitudes não são muito elevadas, vocês se lembram? Ó, primeiro, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, tá? Não temos grandes altitudes, em algumas áreas apenas. Correntes marítimas de dois tipos, por exemplo, o deserto de Atacama, lá no Chile, se forma a partir, o deserto de Atacama se forma a partir da presença dos Andes de um lado e da corrente marítima fria de Humboldt do outro. As correntes marítimas elas vão sempre do polo para o Equador. As correntes marítimas frias vão do polo para o Equador. As correntes marítimas quentes vão do Equador para o polo. Tá? Corrente marítima fria provoca aridez, frio, redução da temperatura e da umidade. Corrente marítima quente aumenta a umidade, aumenta a temperatura. Encontro das duas é bom para pescar. Ok? Fria, deserto e frio. Quente, chuva e calor. Encontro, pesca. E as massas de ar, né? As massas de ar que podem ser frias ou quentes, secas ou úmidas, tá? Dependendo da zona de formação delas, né? Dependendo das zonas de formação. Então, quanto à latitude, né? Vocês vejam aqui aquilo que eu estava falando agora há pouco, ó, pessoal. Espera um pouquinho, vamos pegar aqui para olhar direito isso aqui. Ó, o Equador está aqui. O Equador é 0 de latitude. Nós estamos aqui embaixo, ó, no Trópico de Capricórnio. Mais ou menos aqui, assim. Bem, nas áreas de maior latitude, mais longe do Equador, ó, 10 graus, 4 graus. À medida que eu me aproximo do Equador, hemisfério sul, né? Mês de janeiro é verão. As temperaturas aumentam. Tá vendo? As temperaturas vão aumentando à medida que eu me aproximo do Equador. E à medida que eu me distancio, as temperaturas vão diminuindo. No mês de janeiro, verão do hemisfério sul, inverno do hemisfério norte. Aí depois, em julho, né, mês que vem, daqui uma semana e meia, nem isso, né? Nem isso, uma semana. Daqui uma semana, vai ser, aliás, já começou, né? Na verdade, em junho agora já começou o verão do hemisfério norte, inverno no hemisfério sul.
Olha como as temperaturas caem, ó. Em janeiro, onde tinha 21 graus, agora tem 16, na mesma latitude, tá? Onde tinha 16 tem 10, onde tinha 10 tem 4, onde tinha 4 tem menos 1. 1 grau negativo de média, tá? Então é inverno no hemisfério sul. O grau de insolação é menor, nós temos menos raios solares chegando aqui no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Lá onde era 21, agora está na faixa de 25. Então, nós temos um aquecimento do hemisfério norte agora e um resfriamento do hemisfério sul. Tá? Pegando o hemisfério sul como referência, ó, verão, inverno. Pegando o hemisfério norte como referência, inverno, verão. É sempre invertido. Tá? Quanto à altitude, lembrando, né, nas zonas próximas lá dos Andes, né, lá em cima, naturalmente você vai ter a alteração de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? Então, nós vamos ter nas áreas mais baixas as florestas, depois as savanas, porque lembra, a vegetação acompanha o clima, né? Mais para cima, florestas temperadas, e finalmente, a partir de uma certa altitude, não tem mais vegetação, nós temos neves eternas, tá? Então, as partes mais baixas até 1.000 metros, las tierras calientes, depois las tierras templadas, depois las tierras frias, e finalmente aqui em cima, las tierras heladas. Tá? Então nós temos aí essa. É até engraçado falar isso mesmo. E aí nós temos essa divisão. Eu repito, nas zonas que tem montanha, quanto maior a altitude, menor a temperatura, hein? Principalmente na Bolívia, nesses lugares. A corrente de Humboldt que eu falei agora há pouco, ó. Corrente fria, do polo para o Equador, ó. Motivadas aí pela rotação da Terra. Tá? Corrente fria, que nem a de Humboldt, está associada à redução da temperatura, formação de desertos como o de Atacama. Corrente das Falklands, ó, outra corrente fria, tá vendo? Também, ela vai fazer com que haja aqui na Patagônia uma área extremamente seca. Em compensação, olha as correntes quentes do Equador para os polos, né? Como a corrente sul equatorial ou corrente do Brasil. No caso do Brasil, as correntes marítimas não interferem muito no clima, não, porque já é uma zona quente, né, uma zona equatorial e tropical, então elas não fazem muita diferença. A não ser nessa zona de contato aqui, ó, entre a corrente das Falklands e a corrente do Brasil. Aqui, ó. Essa zona ali, Santa Catarina, etc., vai ter muita pesca, porque a corrente marítima fria tem bastante oxigênio, já que ela não tem tanta evaporação. E a corrente marítima quente consegue ter micro-organismos e tal, que vai alimentar uma pesada, uma forte cadeia alimentar. Então, oxigênio de uma, comida da outra, peixe pra caramba. E é lá que o povo vai fazer pesca. Muito bem. E aí as zonas, né? As zonas de massa, deslocamento de massas de ar, né? Quanto maior a pressão, menor a chuva. Quanto mais baixa a pressão, maior a chuva. Olha o Equador. Ou chove todo dia, ou chove o dia todo. Belém, Manaus, ou chove todo dia, ou chove o dia todo. Aqui, ó, zona de alta pressão, que dispersa massas de ar. Deserto de Sonora, Baixa Califórnia. Mesma coisa aqui, ó, alta pressão, corrente marítima fria e Andes, o deserto mais seco do mundo, deserto de Atacama. Onde nós estamos, nas zonas equatoriais, né? Nós vamos tendo aí uma estação seca alternada com uma estação úmida. E assim é que as massas de ar vão interferir no nosso clima, na nossa dinâmica climática. Chegando finalmente a esses climas todos aqui, ó. Olha que interessante, né? Então, nós vamos ter climas
como o clima desértico, por exemplo, lá no México. Oh, volta, isso. Né? Em México, ó, 8 metros apenas de altitude. Aqui, ó o número 1 aqui. Ó. Né? Então, áreas costeiras com correntes marítimas frias, tá? Menos de 300 milímetros de chuva no ano. Olha aqui a quantidade de chuva. Isso aqui é a quantidade de chuva nessa região, tá bom? Baixíssima precipitação, mas uma temperatura elevada, né? Por conta da insolação. Depois, Iguatu, no Brasil, é o semiárido brasileiro, né? O sertão brasileiro. Olha aqui, chuvas mal distribuídas ao longo do ano, pouquíssima precipitação durante bastante tempo, né? Baixa amplitude térmica entre inverno e verão, faz calor o ano todo, médias térmicas elevadas. É o sertão nordestino, o semiárido nordestino. Depois, o tropical. Né? Veja como o clima tropical típico, ele tem chuvas bastante pronunciadas. Cadê? Está aqui, né? Cidade da Guatemala, tá vendo? Né? Capital da Guatemala. Chuvas bastante fortes, tá? No verão, aí é hemisfério norte, né? O verão é no meio do ano, tá? E o inverno mais seco, né? O inverno mais seco. É um clima mesotérmico. Mesotérmico, tá? Depois, o equatorial. Ai, ai, ai. Belize, olha que Belize. Cidade de Belize, né? Fica no litoral, tá? A precipitação praticamente igual, chove bastante o ano todo, tem bastante chuva o ano todo e também faz calor o ano todo, né? É a mesma coisa se você pegasse o clima aqui, por exemplo, da região amazônica brasileira. Clima temperado, Valdívia, no Chile, aqui, ó, temperado, tá? Nesse tipo de clima, nós temos chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo, chove o ano todo, e uma grande amplitude térmica entre inverno e verão, né? Então, na época do inverno chovendo mais, um pouco, né? E a temperatura caindo bastante. Em áreas como La Paz, capital da Bolívia, olha a altitude, ó, 3.685 metros. La Paz. La Paz. Vamos mostrar aqui La Paz para vocês aqui, ó. La Paz, capital da Bolívia, tá? Praticamente não chove, chove pouco, e olha o frio, ó. Médias térmicas bem baixas, né? Bem baixinhas, tá? Entre 8 e 13 graus as médias térmicas. O clima mediterrâneo em Santiago do Chile, tá? Em que nós vamos ter, na época do verão, um verão seco e quente, e na época do inverno, um inverno, digamos assim, mais chuvoso e mais frio, né? Então, as médias entre 9 e 21 graus, tá? Médias térmicas. No verão, chegando a 21, e no inverno, descendo a 9 graus apenas. O clima mediterrâneo, tá? O clima subtropical, ele é muito próximo daquilo que nós temos. Ele está dando como exemplo Montevidéu aqui, né? Ele é muito próximo do que nós temos no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Vejam como a chuva é muito bem distribuída ao longo do ano. Ó. Não tem aquela estação seca, nem aquela estação úmida o tempo todo. Tá? Chuvas são bem distribuídas, chove praticamente igual todos os meses do ano. Isso aqui são meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E a amplitude térmica é muito grande, ó. A diferença entre a maior e a menor temperatura. Montevidéu ou Porto Alegre, vamos falar aqui do Brasil, Porto Alegre, no verão 40 graus, no inverno 2 graus negativo. Tem uma grande amplitude térmica, né? O pessoal chama de forno alegre. Tá? Então,
Quanto à dinâmica climática, zonas de climas quentes entre Equador e trópicos, ó, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Nessa zona aqui, ó, intertropical, climas quentes. E depois, climas temperados, né? Ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer. Tá? Depois, descendo abaixo do paralelo 60, os climas frios, como frios de montanha, por exemplo, né? Aqui no hemisfério sul. Climas úmidos mais próximos ao Equador, tá? Mais próximo do Equador, e climas secos são aqueles nas zonas limítrofes, né? Entre o Equador e os trópicos, entre o Equador e os trópicos. Tá vendo? Então tem esses dois tipos climáticos aí. Para fechar, finalmente, a vegetação. A vegetação acompanha o clima. Se eu tenho clima equatorial, eu vou ter como vegetação nativa, né, a floresta equatorial. Olha lá. Olha lá. Floresta equatorial. A floresta equatorial, pessoal, é uma floresta que nós chamamos de floresta heterogênea, com muitas espécies, latifoliadas, com folhas grandes, perennifólia, que não perde as folhas, com vegetação por andares. Então, tem vários tipos de vegetação conforme a altitude. Tá? É o caso da nossa floresta, a floresta amazônica e algumas florestas úmidas lá da América Central. Né? Então, latifoliada, perennifólia, heterogênea, hidrófita, amazônica. Certo? E úmidas, né? Extremamente úmidas. Olha lá, que beleza. Olha essas imagens. Ó. Olha a Vitória Régia, olha isso. Isso aqui para fazer uma fotossíntese é um verdadeiro painel solar da natureza, né? Olha o rio correndo aqui no meio, muito cipó. Esse cipó aqui, ó, chama cipó d'água. Você está no meio do mato, você corta ele, ele começa a pingar água, né? Olha como é difícil, uma floresta umbrófila, né? Como é difícil o sol penetrar no meio das folhas. Muito bem. Nas áreas de clima tropical, nós temos umas diferenças aí, né? Ó, nas áreas de clima tropical, dependendo da variedade de clima. Aqui, não. Aqui, não. Aqui. Essa porcaria não sobe. Aí, subiu. Nas áreas de clima tropical, nós temos umas diferenças aí, tá bom? Então, por exemplo, aqui na nossa região, é a Mata Atlântica, é uma floresta tropical de encosta, né? Ó. Então, é uma floresta. Na América Central também, tá? Em outras regiões, ao contrário, nós não temos florestas, nós temos savanas, né? Savanas, áreas de vegetação mais baixa, áreas em que há uma distância maior entre as espécies, tá? No caso do Brasil, cerrado. O cerrado é a savana brasileira. E a caatinga, que é a nossa savana espinhenta. Em outros lugares, como na Venezuela, tem um planalto lá, né, o Planalto das Guianas, ele chama aquela região de Llanos, né? Uma região de savana também. Tá? E entre Argentina e Paraguai, uma savana inundada, que no nosso caso é o Pantanal, no caso deles é o Chaco. E como eu disse, aqui a nossa área de savana espinhenta, com a presença de vegetação xeromorfa, né? Vegetação formada por cactáceas, cactos, o mandacaru, cabeça de frade, palma, rabo de macaco, tem um monte de espécies de cacto no Brasil, é a nossa caatinga, nossa savana espinhenta. Olha ela aí, ó. Eita, olha o mandacaru, que bonito que é o mandacaru, né?
a perder de vista essa vegetação. Olha o Chaco, algumas palmáceas, né? O tuiuiu, aqui, ó, árvore símbolo, tanto do Pantanal quanto do Chaco, né? As palmáceas, vegetação baixa e inundação, né? Um grande vale, né? Os llanos na Venezuela, na América do Norte, norte da América do Sul, desculpa, norte da América do Sul, né? A nossa Mata Atlântica, lindo, né? Lindo aqui, a nossa região, olha que espetáculo. Nós somos privilegiados em morar aqui, viu? Uma floresta pluvial de encosta, né? Então a Serra do Mar, tá? Nas regiões de clima temperado, aí a coisa fica melhor ainda, porque nós temos a planície do Pampa, por exemplo, áreas mais baixas, né, que nós utilizamos muito para agricultura e pecuária, por conta das tierras negras, né, da terra orgânica, fértil, que nós temos nessa região, tá? Em outros lugares, como por exemplo no Paraná, nós temos as florestas de pinheiros, as araucárias, tá na época de comer pinhão. Pinhão é a semente da araucária. E a araucária que só se desenvolve porque a gralha azul, um pássaro, ele enterra o pinhão, ele vai pegar o pinhão e ele guarda lá o pinhão, ele enterra para comer depois, né? Só que ele esquece. E aí o pinhão brota e gera a araucária. Então a gralha azul é responsável pela dispersão das sementes de araucária, que são os pinhões que a gente come cozido, assado, feito purê, uma delícia. Muito bem, olha aí, ó, Araucária augustifolia, o pinheiro do Paraná. Aqui em Ribeirão Pires você ainda vê algumas por aí, né? Isso aqui chama-se de vegetação fóssil, de uma época em que o clima da nossa região, aqui da América do Sul, era mais frio e possibilitava o aparecimento desse tipo de vegetal. Tá? Olha o Pampa, na Argentina e também aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, uma vegetação baixa de gramíneas, excelente para agricultura e pecuária. Zonas de clima frio, a vegetação aciculifoliada, né? Aciculifoliada, com folhas em formato de agulha, casca grossa, para não congelar seiva, né? E adaptações também ligadas aí na copa, né? A resistência para não acumular neve. Nas altíssimas montanhas, quase nada, né, pessoal? Gramíneas no máximo. Aí a cidade de Machu Picchu, com um lhama na frente. Sempre que eu vejo um lhama, eu lembro daquela notícia de 5 jovens numa festa de formatura, estavam comemorando lá uma formatura, entraram num zoológico de Paris e sequestraram uma lhama e andaram de metrô com a lhama sequestrada lá em Paris. Bom, mas enfim, então está aí, né, no alto das montanhas, não há como resistir à vegetação, né? Então é uma vegetação muito simples, são apenas as gramíneas que resistem nessa área. Claro, né, nessas áreas de clima seco, de clima desértico, quase nada de vegetação, né? Só vegetação arbustiva, ainda assim muito pobre, adaptada a esse tipo climático, tá? São as chamadas punas. Olha aqui, ó. Punas, tá? Olha, quase nada, né? Eventualmente essa vegetação aqui consegue se desenvolver, né? Bem, agora são os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Professor, como que nós vamos fazer o exercício se a gente não tem a apostila? Vocês têm a apostila na plataforma. 2, eu vou pedir para vocês, por isso que eu copiei aí, printarem a tela. Então, por favor, printem essa tela que está aparecendo. É a atividade número 1, que eu vou pedir para vocês fazerem nesse finalzinho de aula aí. Printaram? Vou contar até 3. 1, 2,
Contar até 3, tipo aquela do Masterchef. Ana Paula Padrão. Vamos, gente, rápido. 2,5. 2 3/4. Bom, depois, a próxima é a atividade 2. Printem aí também. Aí coloca a resposta no caderno e manda para mim. Ok? Gente, olha, rápido. Tempo está acabando. Vou contar só até 3. Pronto. Vou começar a contar já já. Depois, a atividade 3, mostrando os climas de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Printem aí. Página 232. E o desafio. Não é para fazer nem o em casa, que vem depois, e nem o rumo ao ensino médio. Nós vamos fazer depois juntos, lá na sala de aula, ou, enfim, né, vamos fazer juntos na sexta-feira. Esses aqui não, esses dá para fazer hoje. São só 3 exercícios e mais o desafio, tá? Espero que vocês façam até 12h40 e me mandem. Ou vocês podem também, né, aquele que não conseguir fazer aí até sexta, né, mas seria, como sempre eu digo, o ideal que vocês aproveitassem essa meia horinha que está faltando para fazer esses 4 exercícios da matéria que nós explicamos agora para vocês. Peraí, deixa eu... Isso. Tá bom? Deu para entender o que é fazer? Só mesmo essas 3 atividades e o desafio. Aguardo vocês mandarem a lição. Até sexta. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau.